queridos alunos, sejam bem-vindos aí à nossa aula de recuperação de créditos judiciais. Eu sou a professora Marina, professora do IPOG no MBA de Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária. Sou professora e advogada, doutora em Direito Empresarial e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a recuperação de crédito judicial. Nós temos aqui comigo o querido professor Felipe Teixeira, advogado e professor, especialista em recuperação de crédito, idealizador de cursos nessa área, professor do nosso MBA também, do IPOG, e hoje nós vamos conversar sobre os principais aspectos voltados aí para a recuperação de créditos judiciais. Nós temos aí uma preocupação muito grande com esse tema. As empresas no Brasil sofrem com uma carga tributária muito grande, uma legislação, às vezes, confusa, né? Um emaranhado de leis a respeito da questão da tributação. E nós temos essa preocupação, especialmente você, contador, você, advogado, né, que tem interesse de atuar nessa área. Nós sabemos que é possível fazer a recuperação desses créditos de forma administrativa, de forma judicial. E essa aula de hoje nós vamos conversar especialmente sobre a forma judicial de recuperar créditos. Felipe, eu queria que você conversasse com a gente, né? Os benefícios, fala para a gente por que é importante, por que as empresas desenvolverem aí ferramentas para recuperarem os créditos judiciais, quais são os benefícios em relação a isso? Bom, primeiro, bem-vindos, né? Bem-vindos todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa aula sobre recuperação de créditos na esfera judicial. Marina, Zava, mais uma vez aqui juntos, né? Nesse bate-papo sempre tão legal que a gente tem. Professora Marina, é sempre um prazer estar junto com você em todos esses projetos que a gente desenvolve aqui em parceria. Bom, olha, eu sempre digo que se antes da Covid-19 a recuperação de créditos tributários estava em evidência, depois da Covid-19 está ainda mais em evidência. E por que isso? Porque a recuperação de créditos tributários, seja ela na esfera administrativa, seja na esfera judicial, e aqui, nesse nosso bate-papo, nós vamos tratar especificamente sobre a recuperação na esfera judicial, a recuperação de créditos, ela se mostra como um instrumento de ganho de fôlego de caixa. E vejam que nessa fase agora de Covid, em que, sem dúvida alguma, as empresas estão passando por uma crise financeira, todas elas estão com caixa muito estrangulado. Então, o profissional que trabalha nesse ramo, que se propõe a estudar a recuperação de crédito, ele, na verdade, ao conhecer bem esses institutos, ele está propondo soluções financeiras para o seu cliente. Porque, ao recuperar um crédito tributário, ele está dando uma ideia de fluxo, de melhora de fluxo de caixa para esse contribuinte. Então, o benefício é completo, é total, né? Porque, na verdade, a gente não está tratando só de benefício propriamente tributário, é um benefício tributário que reflete diretamente na saúde financeira da empresa. Agora, o que é importante dizer é que o mercado de recuperação de crédito tributário, por estar bastante em evidência, né? Tem muita gente estudando sobre isso, nós temos, como em todo e qualquer mercado, bons e maus profissionais, né? Então, aparecem de vez em quando aí, recentemente, inclusive, a gente ouviu falar sobre a operação saldo negativo, né? Que teve início aí no sul do país, mas se alastrou por outros estados, profissionais que querem vender créditos inexistentes de tributos. Não é disso que se trata a recuperação de crédito tributário. A recuperação de crédito tributário diz respeito a uma recuperação de tributo que foi pago indevidamente ou a maior pelo contribuinte, e ele, de forma legal, de forma lícita, busca reaver, recuperar, restituir-se desse valor que foi pago indevidamente por ele. E aqui, repito, nós vamos tratar aqui de forma rápida, né, Marina? Porque, de fato, é um assunto que demandaria dias aqui para a gente tratar,
nós vamos tratar dessas restituições na esfera judicial. Vamos falar aqui das principais teses tributárias que estão em evidência para que o contribuinte possa, assim, de forma legal, reaver esses tributos que foram pagos a maior. Felipe, é muito interessante isso, e eu percebo na sua fala algo que é muito próximo da realidade aqui, tanto dos contadores, advogados e especialmente empresários. Por quê? Existe aí o interesse em recuperar créditos, e nós estamos falando de recuperar créditos pagos indevidamente, de forma incorreta, esses créditos vão ser recuperados, mas existe sempre um receio muito grande, né? Eu vejo o que você falou aí sobre um caso específico, né, que estavam vendendo créditos fraudulentos, que não existiam. Eu vejo que isso contribui para um receio muito grande do empresário, do contador, às vezes por optar por uma recuperação de créditos judiciais. Eu vejo que eles muitas vezes têm muitas objeções em relação a isso, alguns motivos para essas objeções. Tem empresários que têm uma insegurança, principalmente aqueles empresários mais conservadores, eles têm uma insegurança muito grande. Mas eu vou conseguir uma liminar, para suspender para suspender a cobrança desse tributo dessa forma, e depois eu vou ter que pagar lá na frente se essa tese não der certo. Eu vejo esse receio muito grande. Eu vejo também o receio do contador. O contador, às vezes, o empresário, você procura um empresário para fazer a recuperação de crédito e o empresário fala: meu contador, ele não acha que é um bom momento, não acha que isso vai prosperar, que eu deveria fazer isso, e eu confio muito no meu contador. Eu vejo essa objeção. E também um medo, às vezes, do empresário de atrair o fisco para a sua empresa. Ele, às vezes, fala assim: olha, eu tenho aqui a forma como eu faço todos os meus levantamentos. Se a gente entrar com um processo de recuperação de crédito judicial, eu vou atrair o fisco para dentro da minha empresa, ele vai estar verificando tudo lá para trás, e eu não sei se foi feito da forma mais correta. Então, eu não quero trabalhar com isso, eu não vou fazer isso agora. Você percebe isso também? Sem dúvida, Marina, sem dúvida, professora. O que acontece? Primeiro, o receio do contador, né? O contador, quando ele é abordado por um escritório de advocacia ou por uma empresa especializada em recuperação de crédito, ele às vezes tem a falsa sensação de que aquela empresa ela vai identificar algum erro no trabalho do contador. O que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não é verdade, né? O contador, ele não é obrigado a conhecer as teses judiciais de recuperação de crédito. Ele, se conhecer, para ele vai ser um plus, né? Porque eu sempre digo isso em sala de aula, eu sempre digo isso nos cursos que eu ministro online, presenciais, que hoje o que o mercado procura é um profissional polivalente. O que não quer dizer que o contador também tenha que ser advogado, mas que é importante para o contador conhecer também as possibilidades de recuperação judicial de créditos tributários, para que ele possa, em determinado momento, socorrer ou dar a ideia para aquele contribuinte que está precisando de um fôlego de caixa. E esse fôlego de caixa, muitas vezes, pode surgir exatamente por meio de uma tese judicial. Eu sempre costumo dizer que o contador ele tem, inclusive, uma posição de vantagem na frente do advogado, quando se trata de recuperação de crédito tributário. Porque o contador, diferente do advogado, ele já tem todos os dados do contribuinte na mão. É ele que lida com as obrigações acessórias, né? Portanto, ele tem todas as informações a seu dispor. Diferente do advogado, que ainda tem que mendigar, entre aspas, né, por essas informações, seja com o próprio empresário ou seja com o contador. E o contador, na verdade, ele é o grande elo com o empresário, né? Nem todas as empresas têm assessoria jurídica, mas todas elas têm assessoria contábil, até diante da necessidade de envio de obrigações acessórias para o fisco.
Então, esse receio do contador de ter algum erro apontado, ou de essa consultoria, né, que vai oferecer o serviço de recuperação de crédito, dizer, olha, o seu contador devia ter visto isso. Esse é um erro que o próprio consultor de recuperação de crédito, esse é um medo, né, que o próprio consultor ele tem que retirar do contador. E em relação ao empresário, né, o que o empresário tem que ter em mente? É evidente que é muito difícil para qualquer empresa no Brasil cumprir com todas as obrigações tributárias de natureza principal e acessória de forma 100% correta. Eu digo muito que no Brasil, nem que você queira fazer tudo certo, você consegue. Porque a legislação tributária é de uma complexidade tão grande, e aqui eu falo sobre legislação federal, legislação estadual e municipal, que muitas vezes o contribuinte quer fazer o certo, quer recolher de forma correta e não consegue. Tamanho é o número de normas. Então é lógico que todo empresário, ou quase todo empresário, tem o que a gente chama de telhado de vidro, né? E é exatamente por ter esse telhado de vidro que muitas vezes o empresário fica com receio de pedir de volta um tributo que muitas vezes ele sabe que pagou a maior. Você mostra para ele que a tese é pacífica, que a tese foi julgada pelos tribunais superiores já, que não tem mais volta, que ele tem direito a restituir-se daquele tributo, mas mesmo assim ele fica com receio, como você colocou. Eu não vou atrás, porque se eu for atrás eu vou chamar o fiscal para dentro da minha empresa. E isso, principalmente quando a gente está tratando de tributo federal, é absolutamente inverídico. A Receita Federal ela não tem o costume de fiscalizar aqueles contribuintes que vão pleitear a restituição do tributo. Até porque a repetição do indébito, a restituição tributária, é um direito garantido pelo Código Tributário Nacional ao contribuinte. Já a restituição do tributo estadual já é um pouco diferente, né? Os fiscos estaduais eles mantêm uma relação de maior pessoalidade ali com o contribuinte. E aí, realmente, a restituição do tributo estadual, a gente tem que ter um pouco mais de cautela na hora de pedir a restituição. Mas em tratando de tributo federal, não. Essa restituição realmente se dá de uma forma bem mais tranquila e, de fato, esse receio do empresário em ser fiscalizado, ele é um receio infundado, né? Não existe, eu pelo menos já trabalho com recuperação de crédito há muitos anos e nunca tive um cliente fiscalizado porque entrou com ação judicial para recuperar crédito tributário. Teve vários clientes que já tiveram ação judicial transitada em julgado, já receberam esses créditos de volta e nunca tiveram nenhuma espécie de problema com o fisco federal em relação à fiscalização, né? Felipe, E o que pode falar? Só uma questão interessante, que uma outra objeção que eu vejo bastante, né, tanto de contadores e empresários, é em relação ao prazo. Porque muitos, não, mas isso demora muitos anos até transitar, né? E nós sabemos que não é assim, né? A realidade é um pouco diferente aqui. Nós temos uma celeridade maior nesse aspecto, não é isso? Em se tratando das teses, né, que nós já chamamos de teses maduras, né, já foram julgadas aí pelo STF em sede de repercussão geral, ou pelo STJ em sede de recurso repetitivo, essas teses, de acordo com o Código de Processo Civil, essas matérias, elas só tramitam em duas instâncias, né? Primeira e segunda instância, de forma que elas não sobem mais para o STJ nem para o STF. E aí esses processos, de fato, por só transitar em duas instâncias, tem uma tramitação muito mais célere. Então, assim, não é um trâmite muito demorado. Estou falando de 2, 3 anos no máximo de processo. É o que judicialmente, né, assim, bem razoável. Se tratando de processo judicial, é muito rápido. Pode durar mais um pouco? Pode chegar a 4 anos? Pode, né? Mas pode chegar a 2 também, pode transcorrer em 2 anos. Mas por que esse raciocínio, Marina, não faz sentido? Porque enquanto a ação está tramitando, esse crédito tributário ele vai sendo atualizado, ele vai sofrendo atualização. Então, o contribuinte, na verdade, o que ele está fazendo é uma poupança. E o contrário também acontece. Quando ele não ajuiza essa ação judicial, esse crédito tributário dele, que ele poderia estar correndo atrás, ele vai sendo comido pela chamada prescrição, mês a mês. Então não tem sentido. Esse argumento de que a ação vai demorar é um argumento, na minha opinião, completamente infundado.
Porque enquanto a ação está tramitando, aquele crédito tributário vai sendo atualizado pela taxa Selic. Então, na verdade, o que ele está fazendo é uma poupança, né? Ah, mas a taxa Selic está muito baixa. Sim, está baixa. Mas você vai tendo aquele crédito atualizado de toda forma, né? Então, isso, Felipe, que você comentou, eu falo muito para o empresário, porque muitas vezes a resposta que nós temos é a seguinte: ah, eu vou esperar a tese, né, ser firmada, eu vou esperar a tese ser pacificada para ingressar com a ação. Muitos empresários pensam dessa forma, e aí eu dou essa resposta a eles. Vamos ingressar, por quê? Porque nós temos a prescrição. E cada mês nós temos menos créditos, é né? lógico, com certeza. Isso aí não é um pensamento completamente sem nenhum fundamento, esse pensamento. E o que o empresário precisa saber, esse empresário que é medroso, esse empresário... Tem empresário que simplesmente não entra com essas ações de recuperação de crédito tributário, que a gente chama de repetição de indébito, porque ele está muito bem, as coisas estão indo muito bem, a empresa está super bem, e ele acha que não precisa entrar. O que acontece? O tributo hoje ele é um componente muito importante do custo empresarial, custo da mercadoria, do custo do serviço. E isso é algo que eu, inclusive, digo para os meus alunos que é importante de ser colocado na hora de fechar um negócio de recuperação de crédito. O empresário que abre mão desse tipo de demanda, que abre mão de recuperar o tributo, que abre mão de diminuir a sua carga tributária por meio das teses tributárias na esfera judicial, ele, na verdade, ele está abrindo mão de reduzir o seu custo, de reduzir, portanto, o preço da sua mercadoria, de reduzir, portanto, o preço do seu serviço. E ao até abrir... mesmo, Felipe, até mesmo de competir com quem está É fazendo. exatamente isso. E Ele ao fica... fazer isso, ele perde competitividade. Porque o concorrente dele, né, e isso é fácil saber, porque você entra no âmbito aí do processo judicial, num PJE da vida desse aí, e o advogado pode fazer isso, e pesquisa pelo nome de qualquer concorrente dele, e você vê todas as ações tributárias que o concorrente do seu pretenso cliente já entrou. Então você chega e fala aqui, ó, você não quer entrar não? Olha aqui teu concorrente, ó. Já entrou com essa ação, com essa ação, com essa e com essa, né? Então, realmente um critério do cliente. Você não quer entrar, mas a tua mercadoria vai chegar mais cara na prateleira. Teu serviço, o preço, você vai... Às vezes, tem muito empresário que fala, poxa, mas por que eu não consigo... Por que eu não consigo colocar um produto na prateleira no preço que aquele meu concorrente coloca, né? Simples, por uma razão muito simples. Muitas vezes, gestão tributária. E a recuperação de créditos tributários é uma das etapas da gestão tributária, que tem que ser muito bem aplicada. Então, hoje, a empresa, o negócio que não faz uma boa gestão tributária, e dentro da gestão tributária, repito, está a recuperação de crédito é só uma etapa da gestão tributária, esse negócio ele está fadado a não conseguir competir. Porque imagina, se o meu concorrente ele está se desonerando de tributos incidentes sobre a folha, ele está se desonerando de tributos incidentes sobre a receita bruta, ele está se desonerando de tributos incidentes sobre a conta de luz, e eu nada, é lógico que esse cliente, esse contribuinte, esse meu concorrente, ele vai conseguir colocar a mercadoria dele por um custo mais barato na prateleira e conseguir colocar um serviço dele, se for o caso, por um preço mais competitivo no mercado, e eu vou ficar para trás. Porque eu não estou buscando essas medidas, né? Eu estou ignorando essas possibilidades, porque eu tenho um preconceito, porque eu tenho medo, né? Porque eu estou mal assessorado, né? Então, tudo isso é uma coisa que o empresário precisa entender. E muitas vezes hoje mesmo, eu enviei 3 propostas, né? A gente está gravando aqui no final do dia, eu hoje mesmo enviei 3 propostas de recuperação de crédito tributário. Por quê? Porque a gente está no meio da pandemia, né? A gente está aí, aqui mesmo, eu estou gravando do Ceará, a Marina está gravando de Goiás, a Marina acabou de me contar que o estado de Goiás decretou mais 15 dias, né, de lockdown.
E aí, gente, é o seguinte, as empresas elas vão precisar cada vez mais de instrumentos que confiram a elas a possibilidade de oxigenar o caixa. Então, assim, vocês vão ver que quem trabalhar, quem dominar a recuperação de créditos tributários, eu digo que nem vai precisar muito ir atrás de clientes, as pessoas vão vir atrás de você. Porque a necessidade de financiamento, de recuperação de crédito, de busca, repito, de incessante de recursos, vai ser constante. Felipe, ainda mais no momento desse, né, que nós temos uma diminuição de faturamento em virtude de tudo que nós estamos vivendo e ainda de uma intenção do Estado, né, do Estado como um todo, né, recuperar as suas receitas, no momento de gastos altíssimos. Então, essa é uma preocupação que deve ser a pauta do dia para empresários, advogados e contadores. E uma coisa que eu acho interessante, eu sempre brinco, que se existe um casamento perfeito, é um casamento entre contador e advogado. Esse é um casamento perfeito. Eu falo isso, Felipe, porque se eu não tivesse um bom contador aqui em Goiânia, teria muita coisa que eu não conseguiria fazer. E da mesma forma, ele, né, que se sente muito mais seguro quando estou ao seu lado em alguns contratos. E quando nós falamos em recuperação de créditos, né, essa afinidade, esse trabalho realizado entre contador e advogado é de suma importância. O contador ele tem as informações, né, e a gente tem esse cuidado, né, do advogado que vai ter acesso a essa informação e, junto com o contador, trabalhar na área de recuperação de crédito judicial, uma vez que na esfera judicial nós obrigatoriamente isso precisa ser feito por um advogado, já que na esfera administrativa é possível ser feito por contador, né? Então, nós temos esse papel, né? E é um papel, às vezes, eu vejo essas pessoas disputando o mercado, né? E eu acredito que não é isso, né? Eu acho que é um caminho junto, né? O contador com o advogado caminhar aí na busca de clientes, né? Na busca de novas empresas, para vender a recuperação de crédito, seja administrativa ou judicial. Como você colocou, se a recuperação de crédito for na esfera judicial, não tem jeito. Nós dois somos advogados, eu e você, né? Se a recuperação de créditos for na esfera judicial, vai precisar do advogado. É o advogado que tem capacidade postulatória, né? De ir em juízo e pedir lá para o juiz a recuperação, né? A restituição daquele tributo pago indevidamente. O que não retira a importância do contador nesse processo. E assim, eu falo isso e faço na prática, né? Eu mesmo hoje tenho 3 contadores no meu escritório, mas pela consciência que tenho de que não consigo fazer tudo só, né? Eu não conseguiria, se não fossem esses contadores que me auxiliam, fazer planejamentos tributários com qualidade, eu não conseguiria fazer cálculos nessas recuperações de crédito tributário com qualidade. Só que a gente precisa entender que isso tem que ser uma relação colaborativa, né? Como eu coloquei já anteriormente, é o contador, na grande maioria das vezes, que dispõe de todos os dados para fazer esses levantamentos. Já várias vezes, professora Marina, eu dando aula no IPOG, né, nos MBAs do IPOG, que a gente ensina no Brasil inteiro, eu me lembro de um aluno lá do Rio Grande do Sul, que quando eu concluí a aula falando sobre recuperação de créditos, ele no final da aula já tinha levantado o crédito do cliente dele. Porque ele tinha um sistema online, né? O sistema online era online, ele já levantou as informações ali. No final da aula, opa, professor, já aprendi aqui, já levantei. Então, assim, o contador ele já dispõe dessas informações, né? E com as informações do contador, com a habilidade que ele tem para fazer cálculo, com o conhecimento que ele tem de sistema, muito maior que o advogado, ele tem essas condições de fornecer essas informações para o advogado, que evidentemente tem um traquejo muito maior, né, em relação a conhecimento jurisprudencial, né? Muitas vezes em relação ao conhecimento de legislação que trata dessas matérias de teses tributárias. Então, unem-se aí forças
para que possam ser captados clientes, para que os cálculos possam ser feitos e para que, evidentemente, com o trabalho sendo feito da forma mais adequada, quem ganha com isso é o contribuinte, quem ganha com isso é o cliente. E aí você faz um trabalho bem feito, que vai ser propagado para mais 2 ou 3. E se você for querer fazer tudo sozinho, você não vai fazer um trabalho 100%, né? O contador nem consegue fazer porque ele tem que entrar com ação com o advogado. Então, o que eu sempre digo é que o contador precisa ter o seu advogado tributarista de estimação, né? E vice-versa. O tributarista também precisa ter um contador no qual ele confie. E uma coisa importante de se dizer, e aí também a importância do contador nesse processo, atenção advogados, né, que pensam que podem fazer tudo sozinho também, estão nos assistindo. Essas ações judiciais de recuperação de crédito tributário, aqui já até antecipando um pouco o nosso papo, professora Marina, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Nessas ações judiciais é possível ao contribuinte receber esse crédito tributário de duas formas quando a ação termina, né? Ele pode receber por meio de precatório, ou ele também pode habilitar esse crédito tributário decorrente da sentença judicial junto à Receita Federal do Brasil. Isso a gente está tratando de tributo federal, né? Isso é possível na esfera do tributo federal. Isso está previsto lá na Instrução Normativa 1717. Então, essa habilitação de crédito, gente, ela é um processo que, ao mesmo tempo que é muito jurídico, também é muito contábil. Porque após habilitado o crédito, esse crédito que é decorrente da sentença judicial, após esse crédito habilitado, o contribuinte vai precisar fazer as chamadas PERDECOMPs, que são os pedidos de compensação, para que ele possa usufruir desse crédito que foi habilitado. Isso tudo é feito via ECAC, né? Então, assim, o contador ele tem muito mais traquejo, muito mais familiaridade com o ECAC. O advogado ele não sabe fazer PERDECOMP, ou pelo menos a grande maioria dos advogados não sabe fazer PERDECOMP, né? Eu sei o que é um PERDECOMP, eu conheço o programa do PERDECOMP Web, mas eu mesmo não paro no meu dia a dia para estar fazendo PERDECOMP, entendeu, professor? Então, é o contador que está ali na operacionalização do PERDECOMP. É o contador que está na operacionalização do ECAC. Então, para que o advogado vai querer fazer tudo? Eu vou mostrar aqui para você, né, para quem está nos assistindo também. É interessante a gente poder mostrar isso. Espelhar aqui na tela para vocês. Exatamente um pedido desse de habilitação de crédito. Tá? Olha só para a gente acompanhar aqui. Isso aqui é um pedido de habilitação de crédito na Receita Federal do Brasil. Então, aqui a ação já terminou, certo? A ação de recuperação de crédito já terminou. Lembrando, se eu quiser habilitar o meu crédito, eu tanto posso optar pelo mandado, se eu quiser me compensar, né, do crédito, eu tanto posso optar pela ação ordinária, quanto pelo mandado de segurança. Vejam aqui, ó, isso tudo está previsto na Instrução Normativa 1717. Ela está dizendo como é que se dá esse pedido de habilitação de crédito. Então, aqui, né, a gente tem um pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. E aqui a gente vê, ó, a data do trânsito em julgado, a gente coloca a qual tributo se refere, no caso aqui era uma recuperação de COFINS, e olha aquele seu argumento como é interessante, professor, aquele argumento do cliente que acha que a ação vai demorar muito e não vale a pena. Quando a gente deu entrada nessa ação, olha o valor do crédito originário. Olha. E olha o valor do crédito atualizado quando a gente foi habilitar. Excelente, Felipe. Muito bom. Então, esse argumento, eu vou dar entrada, vou esperar demais, não vale a pena, é um argumento completamente, né, que não encontra sentido em canto algum.
porque o crédito dele vai sendo atualizado. Quando ele pagou o crédito tributário, era esse valor, né? Mas depois que se passaram os anos, que a ação tramitou, quando ele foi habilitar, era quase o dobro o valor do crédito tributário, porque a Selic, a taxa Selic, hoje nem tanto, porque ela está num valor muito baixo histórico, mas antigamente ela tinha uma formação, né, no crédito tributário muito importante. Então hoje também esse crédito dele vai ser atualizado, mas olha aqui, o crédito tributário praticamente dobrou, né? Então esse pedido de habilitação aqui, ele vai ser apresentado, né, à Receita Federal, tá? Aqui tem a minha assinatura eletrônica, tudo bonitinho, e vai ser analisado pela Receita Federal, por um auditor da Receita Federal, que vai dizer se esse crédito cumpre ou não os requisitos para ser habilitado. Depois que essa análise for feita, a habilitação vai ser deferida. E aí, o que é que vai estar pronto para ser feito? Vai ser formado lá um bolo de crédito, né? No caso aqui, R$ 566.000, como nós vimos, né? 566 mil. É lógico, professora, que esse contribuinte aqui, provavelmente, ele não vai utilizar esses R$ 566.000 de crédito de uma vez só, né? Então, na verdade, ele vai ter um bolo de 566 mil. E esse bolo ele vai comendo em fatias todos os meses, né? Todo mês ele vai comendo uma fatiazinha desse crédito. De forma que a cada fatia que ele for comer, ele faz um perde-comp. Ele faz um pedido de compensação. E adivinha quem faz esse pedido de compensação? Contador. O contador. Não é o advogado, não, pessoal. O advogado foi quem fez a ação judicial, foi quem ganhou, né? Foi quem preencheu muitas vezes esse pedido de habilitação, foi quem juntou todos os documentos necessários nesse pedido de habilitação, que estão previstos lá na Instituição Normativa 1717, a certidão de inteiro teor do processo, a declaração de que não vai proceder à execução do julgado. Então, existe uma série de detalhes, né, que precisam ser cumpridas para habilitar esse crédito, que o advogado também vai precisar fazer. Mas, eu repito, ninguém faz nada sozinho. Você, advogado, que acha que vai fazer tudo só, esquece. Contador, tu também não vai conseguir fazer nada só, amigo. Não vai. Então, unamos as forças, tá? Para que a gente consiga entregar um trabalho de qualidade. E com isso a gente consiga fazer não um nem dois trabalhos de recuperação de crédito, a gente consiga fazer 100. E nós sabemos, Felipe, que é muito, assim, o trabalho da recuperação de crédito, o boca a boca funciona muito bem, né? Porque o empresário que tem um serviço bem prestado por um contador e advogado e deu certo, porque ele se emociona, né? O empresário, ele quer, mas ele só acredita quando a coisa acontece mesmo, né? Principalmente, Marina, quem é de cidade pequena. É uma euforia imensa. E aí ele conta para o colega empresário, para o outro. Então, é essa importância muito grande de trabalharmos juntos, contador e advogado, nesse tema de recuperação de créditos. E, Felipe, a recuperação de crédito também é uma ferramenta para fazer planejamento tributário, né? Está dentro aí do planejamento tributário. Você que tem bastante cliente na área de planejamento tributário, implementa vários institutos, várias ferramentas. Me fala um pouquinho aí como que a recuperação de crédito se encaixa dentro do planejamento tributário. Existe uma cultura equivocada, né? E eu vejo muito mais isso, né, nos contabilistas. Alguns contabilistas, eles acreditam que o planejamento tributário ele se limita à escolha do regime de tributação, né? Eu vou escolher que vou definir se esse meu cliente ele vai optar pelo Simples Nacional, pelo lucro real ou pelo presumido. Pronto. Vou fazer aqui os cálculos, né? Pronto. Escolhi. O melhor para esse cliente é o lucro presumido. Então, pronto, já fiz o planejamento tributário dele. Quando, na verdade, não. Né? O planejamento tributário está longe de se limitar só a isso. Muito além, né, disso. Vai muito além disso. E quando eu digo que a recuperação de créditos é uma das fases do planejamento tributário, é porque se você encaixa aquele seu cliente lá no lucro presumido,
mas você não conhece as possibilidades que ele tem de redução de carga tributária, você não está completando o planejamento dele. Por exemplo, pode ser um contribuinte que seja uma empresa comercial, né, vendedora de mercadoria, e que tenha a possibilidade de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso vai dar a ele uma redução de carga tributária considerável. E você, por algum motivo, não está fazendo, né? Por algum motivo, não está fazendo. Por desconhecimento, né? Não sei que pode excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse seu cliente também pode ter muitos funcionários, né? E tem várias teses voltadas para a redução da carga tributária sobre a folha. E você também, por desconhecimento, não está se aproveitando dessas teses para reduzir a carga tributária sobre a folha. Então, você não está completando o planejamento desse cliente. Sem falar nas questões pontuais que envolvem a operação daquele cliente, que aí realmente é necessário conhecer da operação de cada empresa para que você possa dar uma opinião mais apropriada. Precisa conhecer mesmo, né? Esse momento, tanto de planejamento tributário como de recuperação de crédito, exige uma proximidade maior, né, para verificar vários e vários critérios. Regime, tributação, produtos, né? Quantos produtos estão sendo aí atribuídos a uma alíquota que é diferente do que deveria ser. Nós temos uma das legislações mais complexas do mundo nesse aspecto. É difícil, né? É complexo mesmo. É por isso que nós precisamos desenvolver no empresário, né, a importância de estar sempre bem assessorado. A atualização é muito importante. Você, Felipe, que tem aí o maior curso aí nessa área, referência na área de recuperação de crédito, a gente sabe que essas normas mudam, né, várias instruções, várias mudanças jurisprudenciais. Então, nós precisamos estar muito antenados, atualizados em essas mudanças que já vieram e muitas que vão vir. Nós estamos vivendo um momento muito atípico e se espera agora decisões dos nossos tribunais, às vezes um pouco diferentes do que se esperava anteriormente nesse momento. Né? Nós sabemos que existe uma tendência um pouco mais cautelosa, né, dos nossos tribunais, nesse momento pós-pandemia, né? Na verdade, nós estamos no meio da pandemia ainda, mas o que persiste é a vontade do empresário e a necessidade do empresário de fortalecer o seu caixa. Imagina, eu não posso conceber em momento algum que o meu cliente esteja pagando tributos indevidamente, já basta ele pagar o que ele realmente tem que pagar. Né? Então, eu não admito isso. A gente precisa realmente unir forças com contadores, advogados na área tributária, né? E lutar por esses tributos que foram pagos indevidamente. E com isso, Felipe, eu queria que você contasse para a gente, né, quais são as últimas teses, as principais teses aí envolvidas na recuperação de crédito. Olha, nós temos as chamadas teses da moda, né? E nós temos também as últimas teses, assim, que estão em discussão por último. Eu vou falar primeiro das teses da moda, né? Que já tem um tempo, mas que ainda não saíram de moda, porque, por incrível que pareça, a grande maioria dos contribuintes ainda não buscou esse direito. Pra você ter uma ideia, a gente que dá aula no Brasil inteiro, quando eu vou dar aula em qualquer cidade do Brasil, em qualquer estado, quando eu pergunto para os alunos quem aqui já entrou com essas ações de recuperação de crédito, quem tem clientes que já entrou com essas recuperações de crédito, geralmente entre 5% e 10% da turma só se manifesta dizendo que tem clientes que ajuizaram essas demandas. Percebam, pessoal, que todo mundo que está nos assistindo, olha a importância disso, olha o mercado. Vejo muita gente reclamar, o mercado está saturado, olha isso. Nossa experiência como professor no Brasil inteiro, nós temos aí 5% a 10% de alunos que conhecem ou já fizeram. Então, eu acho que é importante ressaltar isso, né, Felipe? É verdade. E o que é interessante também, Marina, é que o mercado da recuperação de crédito, tanto para o contador quanto para o advogado, é um mercado que foge muito do tradicional, né? Ele vai além da questão
eu digo do serviço tradicional da contabilidade, né? Contábil, fiscal e pessoal, e é muito diferente também da própria advocacia tributária, porque muitas vezes quando se inicia na advocacia tributária, você está muito focado em trabalhar com execução fiscal, defesa de auto de infração, né? Alguma ação anulatória aqui, outra acolá, e a recuperação de crédito não, ela abre portas, porque na verdade o que você está oferecendo para o cliente é solução, e muitas vezes você é remunerado de acordo com o teu êxito. Então é um serviço muito mais fácil de vender, é mais fácil que o cliente perceba o valor desse serviço do que perceber o valor que o contador, que o advogado tem a oferecer um serviço preventivo, no caso do advogado, que dá a consultoria tributária, ou faz gestão de passivo tributário, ou no caso do contador, que vai fazer o serviço ali tradicional do escritório de contabilidade, né, que é o contábil, fiscal e o pessoal. Então, veja que é um serviço muito mais fácil de ser vendido, não obstante as objeções aqui que nós já conversamos no início do nosso bate-papo, né? Então, assim, existe uma tese, né, que é a chamada tese da década, que é a chamada exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por que essa tese é a chamada tese da década? Porque ela é uma tese que gera, né, vai gerar de prejuízo para a União 250 bilhões de reais. Bilhões com B de bola, né? É muito dinheiro, né? Só para que a gente tenha ideia, o déficit aí da União em maio foi aproximadamente 126 bilhões. Isso com todo o problema de pandemia, com todo o problema de falta de recolhimento de tributo, com postergação de tributo. Então, estou falando 2 vezes o déficit de maio, né? Deste ano, que foi muito alto. Então, é uma ação que traz grandes oportunidades para quem trabalha com ela, essa tese, porque é uma tese que geralmente envolve grandes cifras, porque é uma tese voltada para a recuperação de PIS e COFINS, que são tributos, são contribuições que incidem sobre a receita bruta, para quem está no regime não cumulativo, ou sobre a receita bruta operacional, para quem está no regime cumulativo dessas contribuições. E aí, professora, eu vou espelhar aqui para vocês, né, para a gente acompanhar aqui com mais tranquilidade, mais um slide, né? Só para que a gente veja aqui rapidamente o que é a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Na verdade é o seguinte, em linhas gerais, pessoal, é o seguinte, tá? O que é que os contribuintes foram para o STF reclamar, viu, professora Marina? Olha, eu vendo mercadoria, mas quando eu vendo uma mercadoria por R$100, dentro desse meu preço de venda, tem R$18 de ICMS. Tá? E esses R$18 aqui de ICMS não ficam comigo, não se incorporam ao meu patrimônio, porque eu repasso esses R$18 inteiramente para o Estado. De forma que, na verdade, essa mercadoria que eu vendi por R$100, o meu faturamento não foi 100. O meu faturamento, na verdade, foi 82, a minha receita. A minha receita foi 82. E o que é que estava acontecendo? Eu estava pagando PIS e COFINS sobre 100. Porque eu sempre considerei a minha receita como sendo 100. E, na verdade, como esse ICMS eu estava transferindo para o Estado, eu deveria estar pagando PIS e COFINS sempre sobre 82. É isso que o contribuinte foi reclamar no STF. Eu tenho que pagar PIS e COFINS desconsiderando o ICMS incidente nas minhas operações. E aí o ICMS decidiu sobre isso com repercussão geral, né? Com o chamado efeito multiplicador, vale para todo mundo, os tribunais todos têm que seguir, é prego batido e ponta virada, dizendo exatamente isso,
que, por não incorporar o patrimônio do contribuinte, o ICMS não constitui faturamento ou receita, mas apenas o ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado ao fisco estadual. De forma que o PIS e a COFINS, nesse exemplo aqui que eu dei, devem incidir sobre 82 e não sobre o 100. Perfeito. É essa a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, professora, a partir dessa decisão do STF, e já tinha muita gente que tinha entrado com essa ação há muito tempo, né? Mas ficou sacramentado com essa decisão do STF o direito do contribuinte a tanto ressarcir-se dos últimos 5 anos, ou 60 meses, já que o PIS e a COFINS são tributos com fato gerador mensal, ressarcir-se dos últimos 5 anos em que ele considerou a base de cálculo do PIS e COFINS como sendo os 100 e não os 82, e mais, pedir uma medida liminar, né, uma tutela de evidência ou de urgência, aqui quem é do direito sabe, para que daqui para frente ele passe a considerar como base de cálculo do PIS e da COFINS os 82. Perfeito. E não 100. Vejam só, olha que interessante que é a recuperação de crédito. Porque quando a gente fala em recuperação de crédito, professora Marina, tem muita gente que faz o seguinte raciocínio: eu vou poder recuperar o que eu paguei a mais. Mas não. Você vai poder, por meio da ação, dar uma economia imediata para o seu cliente. Porque com a medida liminar, ele vai passar, nesse caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a imediatamente, assim que essa medida liminar for concedida, ele já passa a pagar menos PIS e COFINS. Concorda? Sim. Então, eu estou conferindo para aquele meu cliente um fôlego de caixa imediato. Imediato para ele. Felipe, sobre essa questão, 2 apontamentos. Primeiro, a modulação dos efeitos, que foi feito pelo STF, me pediram para te perguntar isso. Uhum. E segundo, também, o receio, né? Alguns empresários extremamente conservadores, mesmo com a decisão liminar, né, que nós temos para calcular aí, o PIS e COFINS dessa forma, né, em cima dos 82 e não levando em consideração 100, muitos empresários optam por fazer o depósito. Me fala o que você acha disso. Olha, existem hoje 3 discussões que rodeiam, principais, né, que rodeiam essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A primeira dela é a que você falou, né, a questão da modulação dos efeitos da decisão. Para quem não é do direito, é o seguinte: o que a União disse? Essa ação aqui do STF, gente, ainda não transitou em julgado. O que significa? Ela ainda não está concluída. Isso significa que o STF vai voltar atrás na exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Não. Isso significa que tem alguns pontos que o STF ainda precisa esclarecer, né? E por isso, por que ele precisa esclarecer? Porque a União, ela entrou com uma medida dentro do processo, que eu não gosto de chamar de recurso, que se chama embargo de declaração. Que é quando uma das partes tem dúvida, né, sobre a decisão. Ela ficou em dúvida, né, sobre a decisão. E uma das coisas que ela perguntou foi o seguinte: ela disse, STF, é o seguinte: já que você disse que tem que excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tem que excluir. Ninguém discute sobre isso. Mas deixa eu te falar. Eu vou ter um prejuízo de 250 bilhões com B de bola. Então é o seguinte: eu não tenho como marcar com esse prejuízo. Eu já não estou nem conseguindo arrecadar o suficiente para pagar minhas contas. Imagina se eu tiver que devolver esse tanto de dinheiro para esse povo. Então vamos fazer o seguinte: águas passadas não movem moinhos, né? O que passou, passou. Eu quero que você module os efeitos da decisão. Ou seja, esse negócio aqui de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS só vale daqui para frente, não vale daqui para trás.
Ninguém pode pedir o passado. Só pode pedir, a gente exclui daqui para frente. Daqui para trás ninguém fala mais nisso. O STF ainda não se manifestou sobre isso, porque ele não julgou ainda esses embargos de declaração, né? Olha, eu tinha a expectativa de que ele não fosse modular os efeitos da decisão, mas com essa pandemia eu já não sei mais. É isso que eu comentei, né, Felipe? Essa é a percepção, né? Antes da pandemia, talvez essa fosse a minha certeza também, né? Mas o que é que acontece, Marina? O STF ele não tem a tradição de modular os efeitos da decisão com base só em efeito econômico para a União. Tanto é que, em 2013, quando o STF julgou a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e da COFINS importação, ou seja, aqui a gente está falando do PIS e da COFINS incidente sobre a receita. E lá em 2013 ele julgou o PIS e COFINS incidentes na importação. Né? Quando o contribuinte importa uma mercadoria, ele também paga PIS e COFINS. E lá o STF disse em 2013 que, nesse caso, o ICMS tinha que ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS de importação. Em 2013, a União requereu a modulação dos efeitos, alegando também impacto econômico, e o STF disse não. Até porque, se eu modular os efeitos, eu, de alguma forma, STF, estou concorrendo para um enriquecimento ilícito da União em detrimento da possibilidade do contribuinte reaver o que ele pagou indevidamente ao maior. Então, não é essa a tradição. E mais, mesmo quando o STF modula os efeitos da decisão, ele garante o direito de restituição aos contribuintes que já ajuizaram a ação. É por isso que me admira muito quem ainda não ajuizou, sabendo que a qualquer momento o STF pode trazer para a pauta esses embargos de declaração no qual se discute a modulação dos efeitos da decisão. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu só posso achar que realmente quem não entrou é ou por desconhecimento ou porque tem muito medo. Um medo infundado, por sinal. Tá? Porque só para que a gente volte aqui rapidamente por uma questão didática, nessa planilha aqui a gente consegue ver rapidamente quanto é que uma empresa conseguiria recuperar de PIS e COFINS, né? Uma empresa aqui, no caso, optante pelo regime não cumulativo, ou seja, que paga 9,25% de PIS e COFINS e 18% de ICMS, certo? Se ela tiver um faturamento de 5 milhões mês, tá? Olha onde é que ela recupera. Olha isso. Em 5 anos isso, né? Mas vamos baixar aqui, vamos botar para 1 milhão mês. Em 5 anos. Em 5 anos, recuperação de 1 milhão. A minha economia mensal, Marina, imagina, eu tenho um cliente que fatura 1 milhão por mês, optante pelo lucro real, aqui, regime não cumulativo. Eu entro com ação judicial, peço uma medida liminar para o juiz me deixar excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Olha aí, na situação que eu estou de crise econômica, arroxo de caixa, eu vou economizar para esse contribuinte 16 mil reais. É dinheiro ou não é? Nossa senhora, a gente não pode deixar passar. Isso eu tô falando num mês. Num ano eu vou economizar 200 mil para esse cara. Esse cara vai lhe idolatrar pro resto da vida. Entendeu? Em qualquer momento isso é necessário. Nesse momento, então, é primordial. Nos últimos 5 anos, a recuperação é de 1 milhão. E detalhe, esse valor não está atualizado pela Selic. Porque esse valor está corrigido pela Selic. Então, vejam, o que nós estamos tratando aqui, né, desde o início, aqui, vamos fazer um bate-papo sobre recuperação de crédito, falar de tese. Aqui a gente tem que falar de oportunidade de mercado. O que nós estamos tratando aqui é de oportunidade de mercado para quem ainda não se deu conta disso. E não só na esfera judicial, na esfera administrativa, que não é aqui o objetivo do nosso bate-papo, nós temos teses fantásticas, tanto para quem é do Simples Nacional, quanto para as empresas no regime normal. Isso vai ser tratado, né, por outros professores. Mas olha o tamanho
da mina de ouro que vocês têm na mão, né? Ah, mas eu não vou dizer não, porque, gente, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Nós temos milhões de empresas no Brasil sedentas para fazer um trabalho desse de recuperação de crédito. E muitas vezes não fazem porque não tem ninguém para chegar até elas. Desconhecem, né? O desconhecimento, Desconhecem. o medo, né? Acho que todos esses sentimentos levam isso aos empresários. Felipe, é interessante, né? Porque falando de recuperação de crédito, nós temos várias teses, né? Várias formas de fazer essa recuperação. Nós teremos aí outro painel, outra aula, o pessoal falando sobre, alguns professores falando sobre como essa recuperação pode ser feita administrativamente, né? E também várias teses na área judicial, né? Isso que você abordou em relação ao ICMS e ao PIS e COFINS é apenas uma dessas teses. É uma forma de recuperação de crédito. Nós temos tantas outras teses já pacificadas, né, e que empresários persistem em cometer os mesmos erros, continuar aí num conservadorismo que não vai levar eles a lugar nenhum, né, nesse aspecto tributário. E nós estamos falando de competitividade, de mercado, tanto para o seu cliente empresário, se ele quiser ficar no mercado, se ele quiser continuar tendo preços competitivos. Eu vejo muito isso que você falou, Felipe. O empresário me procura e fala assim, como que o meu concorrente está conseguindo vender com aquele preço e eu não consigo? Porque se eu vender aquele preço, eu vou pagar para trabalhar, eu não consigo. Então, tem alguma vantagem competitiva aí. E nós estamos perdendo essa certeza. vantagem. Então, e muitas vezes está relacionada à questão tributária, ao planejamento, a toda a organização. Nós temos também os aspectos societários, né, que podem implicar em relação a isso, o regime, a escolha do regime tributário. Então, tudo isso são aspectos, né? Eu sei que o professor Felipe, ele ministra um módulo no nosso curso, no nosso MBA, na verdade, nos 2 MBAs, né, Felipe? Um que é sobre planejamento tributário, que você trabalha bastante essa questão de recuperação de crédito, né? E eu também leciono, falo um pouco também de planejamento tributário e converso bastante sobre planejamento sucessório, direito societário, a importância de tudo isso. E eu repito o que o Felipe falou, nós estamos trazendo para vocês uma oportunidade, né? Quantos empresários existem no Brasil? E esse é o momento, porque nesse momento de dificuldade é que o empresário precisa mais de você, advogado e contador. Precisa que você o assessore de forma correta, de forma técnica, né? Monte uma equipe com um contador, um advogado, para que você atue nessa área de recuperação de crédito. É oportunidade para que você ofereça um serviço de qualidade, para que você capte novos clientes, para que você mostre o seu valor no mercado. E eu vejo aqui em Goiás, Felipe, muitos empresários que querem, isso acontecia muito, e vão buscar escritórios de contabilidade ou empresas que são especialistas em recuperação de crédito em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. Fala assim, por que vocês não estão fazendo isso? Por que aqui vocês não estão fazendo a mesma coisa? Então, nós precisamos deixar bem claro isso, né? Nesse momento de dificuldade, nós precisamos mostrar o nosso valor para o nosso cliente, para a sociedade e para os futuros clientes. Não tenha dúvida disso. É interessante essa cultura, né? Essa cultura de que vem de fora é melhor, né? Isso é muito normal, acontece muito aqui no Ceará também. Mas, gente, olha, uma coisa que eu digo para vocês e repito: o mercado está aí, e a gente precisa saber o que é que o mercado está procurando. E o que é que o mercado está procurando? O mercado está procurando profissionais que ofereçam soluções. Aí eu pergunto para vocês, quantos escritórios de advocacia full service existem, né? Que dão assessoria na área trabalhista, na área civil, na área do consumidor? Milhares. Quantos escritórios de contabilidade existem que fazem fiscal, pessoal e contábil? Milhares também. A pergunta é, o que é que nós estamos fazendo de diferente? Né? Essa pergunta que você tem que se fazer todo dia. E aí a recuperação de créditos tributários, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial,
ela se mostra, de fato, como um produto diferenciado. Ah, professor, mas já tem muita gente fazendo. Gente, o percentual de gente... O que acontece? Muita gente hoje está utilizando a recuperação de crédito tributário como mais ou menos um produto de prateleira, viu, professora Marina? O cara vai ali no Google, pesquisa, faz um portfóliozinho com 2, 3 teses e vai oferecer. O que a gente está propondo que você faça é que você se especialize nessa área, né? Seja por meio de curso ou o próprio MBA do IPOG, não? Nosso novo MBA do IPOG, a gente está oferecendo, e aliás eu sempre digo, é o único MBA do mercado no qual existem 2 módulos de recuperação de crédito, né? Um módulo de recuperação de crédito administrativo e um módulo de recuperação de crédito na esfera judicial. É o único MBA do Brasil, eu não conheço nenhum outro. Posso até estar enganado, mas eu não sei, não tenho conhecimento. Então você tem que buscar o conhecimento, você tem que buscar a qualificação para que você possa competir nesse mercado, porque não existe mais espaço para o profissional feijão com arroz. Infelizmente, pessoal, não tem mais, tá? É por isso, inclusive, que a gente está fazendo aqui esse bate-papo, né? Esse webinar, né, professora Marina? Isso. E para dizer para vocês também que as teses tributárias, elas não se limitam, professora, à recuperação de tributos incidentes sobre o faturamento, não. A gente tem a folha de salários, ela pode ser uma excelente fonte de recuperação de tributos. O STJ, em 2014, ele julgou uma tese, a chamada tese das verbas indenizatórias, né? Então, ele disse o seguinte: sob determinadas rubricas trabalhistas, né, sob determinadas verbas, não poderia incidir a contribuição previdenciária patronal. A contribuição previdenciária patronal é uma contribuição cuja alíquota é de 20% e que as empresas que estão no regime dito normal, né, lucro real ou presumido, elas pagam sobre a folha de salários. É uma das coisas que mais dificulta a contratação de empregados no Brasil, né? Você tem que pagar 20% de contribuição previdenciária sobre a folha. E se for só a contribuição previdenciária, porque ainda tem um chamado RAT, que pode chegar a 3%, ainda tem um tal de contribuição de terceiros que chega a 5,8%. Sem falar dos encargos que não são sociais, né? O FGTS, por aí vai. Bom, o STJ decidiu que sobre determinadas verbas não deveria incidir essa contribuição de 20%. Porque, segundo o STJ, essas verbas, que eu vou dizer daqui a pouco quais são, elas teriam um caráter indenizatório. E a contribuição previdenciária, ela só poderia incidir sobre verbas que tivessem caráter remuneratório. Então, sobre o terço constitucional de férias, sobre o aviso prévio indenizado, ou seja, quando a empresa demite e paga, né, indeniza o aviso, e sobre os 15 primeiros dias de afastamento por auxílio-doença ou acidente, não deveria incidir essa chamada contribuição previdenciária patronal. E é isso aí, da mesma forma que lá para a exclusão do ICMS da base de cálculo do peso da COFINS, dá ao contribuinte o direito de se ressarcir dessa contribuição previdenciária paga sobre essas verbas nos últimos 60 meses e também garante ao contribuinte a possibilidade de deixar de pagar daqui para frente a contribuição previdenciária sobre essas verbas, caso, evidentemente, ele consiga uma medida liminar numa ação judicial. E vejam, eu estou falando de 3 verbas, que são as verbas indenizatórias. Mas a gente também inclui outras verbas nesse bolo, que são as chamadas verbas não habituais, as verbas de caráter não habitual, né? Que estão em discussão no judiciário, as horas extras, né? Os adicionais de insalubridade. Várias outras verbas que são tidas como não remuneratórias, tá? E olha o tamanho da oportunidade, da chance que o contribuinte tem de reduzir a sua carga tributária sobre a folha de salários. E que o profissional que trabalha com isso tem de recuperar crédito tributário, né? Engraçado, professora Marina, que às vezes eu escuto assim, de alguns profissionais, até de profissional que está começando nessa área. Ele me dizia assim: professor,
eu não vou fazer não esse trabalho, sabe por quê? Porque aquele cliente ali tem muito pouco funcionário. Eu não vou fazer porque não vale a pena. Gente, realmente tem verba que não vale a pena você fazer não. Se a gente for pensar pelo aspecto financeiro, não vale a pena a gente fazer. Por exemplo, algumas teses voltadas para a recuperação de tributos sobre a conta de luz, né, como é o caso da não incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST, que é a tarifa de distribuição e a tarifa de transmissão, na grande maioria dos casos, professora, não vale a pena você ir atrás disso, porque são valores menores de recuperação. Mas o que eu sempre digo para os meus alunos, para os meus mentoreados também, né, é o seguinte: gente, essas teses de menores valores são teses que muitas vezes te deixam colocar o pé no cliente. São a porta de entrada na empresa. São as teses que fazem com que você possa começar o teu trabalho na empresa. São a oportunidade que a empresa te dá de entrar. Então você começa fazendo uma tese muito pequena, mas que lá vai te dar a oportunidade de conhecer a operação daquela empresa e de fazer outras teses muito maiores. Muitas vezes o empresário não vai te dar uma tese de 1 milhão para fazer, mas ele E vai até para conhecer. estimular essa relação de confiança, né? Exato, é com aquela tese pequena que tu vai conseguir mostrar o teu trabalho, vai conseguir mostrar que você sabe fazer, vai passar a tua confiança para o empresário. E a partir daí você vai conseguir introduzir outras coisas. Então, nós precisamos ter humildade também, né? Que assim, muitas vezes eu acho que falta um pouco, sabe? E me perdoem dizer isso, acho que falta um pouco às vezes, né? E nós precisamos ter isso. Nós precisamos entender que às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 ou 3 para frente. E aí sim, depois você fazer uma tese maior, fazer uma exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma exclusão do ISS, né? Já que essa é uma tese filhote, né, da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí a gente segue a vida, tá? E lembrando, só para, já que você me pediu para falar de uma tese mais recente, né? Nós temos uma tese bem recente que está na moda, que é voltada também para a folha de salários, pessoal, que é a limitação da base de cálculo das contribuições para fiscais, né? As chamadas contribuições de terceiros. Vocês sabem que as contribuições de terceiros, elas incidem sobre a folha de salários. E a folha de salários realmente não tem limite, né? Ela pode chegar a 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, dependendo do porte da empresa. Existe uma tese que está sendo aceita pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela, porque eu estou aqui com o site do STJ aberto, que diz que, olha aqui que a STJ já julgou, gente. Eu vou até aqui para cima com vocês, para vocês verem qual é esse RESP, tá? Esse RESP é bem recente, de fevereiro de 2020. A professora pediu uma tese quente, né, professora? É isso Tinha que aí. dar uma tese quente para o pessoal. Essa tese não é que seja uma tese quente, ela já vai sendo discutida há um tempo, mas o STJ, agora, por meio da primeira turma, deu essa decisão muito recente. Na Tá? De véspera da fevereiro. pandemia. Exato. Então é o RESP 1570980, tá? Que diz o quê, tá? A base de cálculo das contribuições para fiscais recolhida para os terceiros, aquela que eu falei lá, né, que pode ser até de 5,8, né, no sistema S. E tem outras também, né, o Sebrae, o INCRA, tá? Fica restrita ao limite, o Sebrae não, que o Sebrae não é de terceiros, o STF já decidiu que é intervenção do domínio econômico, já é CID. Fica restrita ao limite máximo de 20 salários mínimos, nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950. Gente, qual é essa tese? Olha que tese fantástica. Ela diz que a base de cálculo máxima para a contribuição dos terceiros é de 20 salários mínimos. De forma que, se o seu cliente tem uma folha de 500 mil reais, a incidência máxima da contribuição dos terceiros é 20 salários mínimos. Ele pode sair recuperando esses últimos 5 anos. Essa tese é uma tese que está em desenvolvimento, mas o STJ já tem julgamento favorável.
Então, não percam tempo, já podem ajuizar as ações de vocês. Isso é uma tese voltada para a folha de salários também, né? A professora Marina me pediu uma tese quente, né? Essa é uma das teses, inclusive, que vai estar no nosso módulo, né, de recuperação de créditos judiciais no nosso novo MBA, né, do IPOG, tá? Um Felipe, MBA aí de auditorias digitais, direito tributário. Oi, professora. excelente, Felipe, muito bom. Nossa, eu queria ficar falando aqui com você sobre várias e várias teses. Aí a gente vai ter que esperar até o módulo, né? Que o módulo vai ser o fim de semana inteiro a gente falando disso, né? Pois é, mas assim, é incrível, né? Como isso impacta no dia a dia do empresário, como isso impacta no dia a dia do contribuinte, toda essa relação que nós conversamos de construção entre contabilidade e direito, a importância de conhecer, de estar atualizado, conhecer tanto as instruções quanto as regras federais, estaduais, de acordo com cada estado, a importância de estar atualizado com a jurisprudência, porque, olha só, nós acabamos de falar de uma decisão de 2020, né? 15, 20 dias antes da pandemia. Nós a necessidade de você, profissional, se capacitar, estar atualizado, estar atento para que as oportunidades aconteçam, né? Para que as oportunidades surjam. E, Felipe, incrível o nosso webinar. Eu te agradeço assim imensamente por compartilhar esse conhecimento com todos nós, né, para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante e por dar aí dicas sobre essa oportunidade de mercado para todos. É claro que lá no MBA do IPOG, tanto no MBA de contabilidade, auditoria e gestão tributária, como no MBA de tributário e auditoria e compliance também, né? Você vai poder ter a oportunidade de conhecer todas essas teses, né? Falar bastante, tanto dessa recuperação de créditos administrativa como judicial, comigo, com o professor Felipe, com um corpo docente especializado que conhece de todas essas nuances e pode te preparar para o mercado, né? Para que você enfrente esses desafios. Esse momento é um momento que nos exige muito, mais ainda, né? Nós estamos falando de questões empresariais, mas nós, como profissionais, precisamos também nos desdobrar, né, atrás aí de conhecimento para poder atender essa demanda que, com certeza, aí é uma demanda imensa do mercado. Eu te agradeço, Felipe, por esse webinar, por essa conversa. Eu espero que estarmos juntos aí em breve, seja em Fortaleza ou em Goiânia ou em qualquer lugar desse mundo, que nós sempre nos encontramos bastante. E se você quiser falar alguma coisa aí para o nosso público. Pessoal, professora, primeiro agradecer a você, né, mais uma vez, por mais um bate-papo desse maravilhoso. A gente já fez algumas lives juntos, já participamos de alguns eventos. A professora Marina é sempre muito profissional e é uma profissional que eu admiro muito, além de ser uma grande amiga. E, assim, convidar vocês realmente para estarem participando com a gente desse novo projeto do IPOG, que é o MBA em Direito Tributário, Compliance e Auditoria Digital. Como eu bem falei para vocês, o MBA com dois módulos, né, em recuperação de créditos tributários, recuperação na esfera administrativa, recuperação na esfera judicial. Espero encontrar vocês, seja nesse MBA, ou seja no MBA também em contabilidade, auditoria e gestão tributária. Vamos ter prazer em encontrar com todos eles, né, professora Marina? Seja na, seja na disciplina de processo tributário, né, de processos judiciais e administrativos, seja na disciplina de direito empresarial e planejamento sucessório, também com a professora Marina. E aí é isso, né? Vamos atrás do conhecimento, pessoal, vamos buscar, porque nós, enquanto administradores, advogados, contadores, lembrem-se que nós também temos uma responsabilidade social muito grande em tirar o país dessa crise, em auxiliar as empresas a saírem dessa crise. Lógico, a gente quer ser bem remunerado, a gente quer buscar o conhecimento para ser bem reconhecido no mercado, mas nós também temos sim uma função social muito grande, que é exatamente de colaborar com o setor produtivo e com o nosso conhecimento, com o nosso preparo, a gente vai sim conseguir sair dessa mais uma vez, porque o país é muito grande, o país é muito forte e é sim o setor empresarial que move
a montanha, né, desse país que é o Brasil. Então, muito obrigado, professora Marina, mais uma vez. Agradeço aí ao IPOG pelo convite, né, professor Felipe Guerra, nosso coordenador, pelo convite. Todo mundo está no apoio aqui, nos apoiando para fazer esse webinar maravilhoso mais uma vez. Espero encontrá-los em breve aí, seja nas nossas redes sociais, né? prof.Felipe Teixeira e Marina Zava, _. pronto, a gente se vê lá. Um abraço. Pessoal, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Eu espero encontrá-los em breve, viu? Quem quiser nos acompanhar, nós estamos fazendo sempre lives, estamos aí trazendo bastante conhecimento para todos. E eu espero encontrá-los vocês também presencialmente, virtualmente, mas num futuro próximo, para que a gente possa conversar Com certeza. esse tema de uma forma mais profunda, né? E poder aí discutir esses temas da forma como devem ser discutidos, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigado aí o IPOG, Felipe Guerra, Felipe Teixeira, um abraço e até breve, Um gente. abraço, pessoal. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Saúde. Se cuidem. Tchau. Tchau.